Agora, falando em oportunidade, a gente não pode perder nenhuma delas, né? Inclusive de aprendizado. Por isso eu quero convidar você para esse bate-papo fantástico. Tô com a sala cheia hoje, o papo vai ser muito bom. Suzy Camacho, bem-vinda, meu amor. Como vai, minha linda? Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Viu? A Suzy, que é psicóloga, vai conversar com a gente sobre o comportamento filhos, escola, pais. E para isso a gente vai falar também com a Daniela Borges. Tudo bem, minha linda? Bem-vinda, prazer é meu. Também a Júlia Borges e a Alice. Posso dar beijo em todo mundo aqui? Bem-vindas. Viu? Lindas demais. Oi. Quais são as idades dela, hein, Dani? A Alice tem 5 e a Júlia 9. Já estão na escola? Já estão na escola. É? Sim. Então ela ainda não tá no foi pro primeiro ano. Vai, né? E ela pro quinto. Já pro quinto ano. É um relacionamento que, por muitos e muitos anos, a gente precisa estabelecer uma boa relação com a escola, principalmente porque é um longo período de relacionamento com professores, com a direção, e a gente tem que fazer funcionar da forma mais saudável possível, né, Suzy? Com certeza. Ir até a escola, conhecer os professores, né? Estar sempre integrada, procurar ver sempre a agenda todos os dias, procurar ter essa comunicação frequente, não deixar só para quando surgir o problema. O diário é o que é o importante, né? O acompanhamento diário. Ver como é que foram as tarefazinhas, não é só perguntar, e aí, foi tudo bem? Foi. A criança vai falar sempre que foi. Mas o que você fez? Me mostra, sabe? Pegar a agenda e também anotar algumas coisas para perguntar para a professora. Perguntar, por exemplo, como é que você pode estimular o seu filho dentro de casa, não é? Então, essa integração família-escola é realmente importantíssima para o sucesso escolar. E é interessante que a gente fique sempre ligada também no que a escola está passando para as crianças em termos de conteúdo, para a gente ver se a gente concorda com a metodologia, com como a coisa está sendo apresentada, né, Dani? Sim, com como é que você costuma acompanhar a vida escolar das Eu acompanho bem de meninas? perto, lições de casa eu acompanho. Eu tenho um relacionamento muito próximo com a professora e com a escola. Uma das opções que nós tivemos foi escolher uma escola em que tivesse essa abertura para que a gente pudesse conversar. E graças a Deus tem dado tudo super certo, o desenvolvimento delas está maravilhoso, nunca tive nenhum problema. Porque isso é muito rico, né? Muitas vezes alguns pais não entendem que é interessante que isso tudo funcione como uma comunidade. Porque fazemos parte de uma mesma comunidade com interesses iguais, que é justamente a educação das crianças. E a escola, ela caminhando naquilo que você acredita, é muito mais fácil o meu relacionamento com a escola, né? Eu sei que lá eles estão ensinando aquilo que eu acredito. Então, para mim, é muito mais tranquilo. Até para que os pais e a escola falem a mesma língua quando tiver alguma situação mais difícil para ser resolvida. Porque também não é muito difícil, como eu comentei no começo do programa, a escola precisar repreender aquele aluno, precisar de algum tipo de advertência, e os pais, muitas vezes, sem entender muito bem o que aconteceu, justamente por não acompanhar a vida escolar daquela criança, ficar 100% do lado do filho contra a escola. Isso pode ser prejudicial para a criança? Nossa, totalmente. Porque dá a impressão de que a criança, na verdade, o que ela diz é da forma como ela quer, ela se torna um imperador, né? Aquela situação que a gente vê muitas vezes, síndrome do pequeno imperador. É verdade, começam a não saber lidar com a frustração, não começam a ter aquela, que é importantíssimo, respeito às regras, acham sempre que as coisas têm que ser feitas da sua forma. Então, o fundamental, recebeu algum bilhete, teve alguma situação que você não entendeu muito bem, não fique só no relato do seu filho. Vá até a escola, marque um horário, não no sentido defensivo, já chega, o que está acontecendo? Não. Naturalmente, olha, aconteceu alguma coisa, eu vi que meu filho ficou diferente, o que houve com tal pessoa? Ou seja, você procura saber da outra parte o que aconteceu. Porque, lógico, cada um vai falar sob o seu ângulo, sob o seu ponto de vista, né? Na verdade, existem 3 verdades, a minha, a sua e a verdade mesmo. Então, é importante que os pais tenham essa disponibilidade de ir até lá, ouvir o que os professores têm a dizer e aí usar o bom senso e saber como conduzir isso, chamando a atenção do filho ou então pedindo algum tipo de conduta diferente da própria escola. Uma outra situação também pode acontecer, né? Dos pais ficarem sempre a favor da escola e contra os filhos. Imagino que numa situação dessa também é difícil para a criança, que deve se sentir totalmente desamparada, né? Sim, por isso é que eu falo que temos que ter o bom senso e ouvir o que o outro tem a dizer. Tanto ouvir a parte da criança, como ouvir a parte da escola. E aí, lógico, você chega a uma conclusão, porque você percebe se está havendo incoerência, você nota, principalmente conhecendo o seu filho, o olho no olho, eu sempre digo que é fundamental. A gente percebe quando a criança está mudando alguma coisa, né? Está alterando
ali a realidade. E também da parte da escola, quando você fala com o diretor, a coordenadora, enfim, você também percebe se aquilo está sendo convincente, a resposta que está sendo oferecida ou não. Então, o contato, ele é insubstituível. Não pode ser só por WhatsApp, não pode ser só escrito, tem que ser o contato visual, para a gente perceber se existe alguma coisa que está contrário àquilo que a gente pretende que seja oferecido aos nossos filhos. Até porque quando as crianças sentem que a gente está muito inserido no contexto da escola, eles sentem uma alegria tão grande. Eu acho que as meninas estão aqui e não vão me deixar mentir, né? Quando a mamãe está na escola, vocês gostam? Que ela tá lá participando, é legal, né? Eu vejo alegria nos olhos dos meus filhos quando eles me veem lá, quando a gente tem alguma coisa para fazer, ou quando vai buscar, ou quando vai conversar com a professora, ou quando tá participando de alguma atividade dentro da escola. Aí né? Você está mostrando que a escola é importante, porque a gente fala o tempo inteiro para os filhos, a escola é muito importante, você tem que estudar, mas a tua postura tem que ser essa, você tem que arrumar um tempo para participar, porque a tua postura é que vai dizer que realmente estar estudando, estar na escola é fundamental, porque você está dividindo algum tempo da sua vida, indo até lá e participando dessas atividades. E o olhar o caderno todos os dias é fundamental. Isso mostra que você tira um tempo do seu descanso para dar importância àquilo que as crianças estão aprendendo. E aí tecer um comentário, nossa, você já aprendeu isso? Olha que interessante, nossa, que eu nem lembrava. Ou seja, você demonstra que você tem interesse pelo aprendizado das crianças. Aí elas têm mais vontade de aprender. Sim. Vamos falar de cobrança um pouquinho? Que as meninas já fazem, principalmente a Júlia já faz provas, já tem notas e tudo mais. Como é que é o desempenho na escola? Conta pra mim, Juju. Assim, eu gosto muito da minha escola, mas tem algumas vezes que eu tenho umas dificuldades. Aí, normalmente, quando eu tô estudando, sei muita coisa. Aí, eu vou estudar com a minha mãe vira e fala assim, oxe, e eu não sei isso, eu não aprendi isso daqui. Aí é bom que vocês aprendem juntas, né? Sua mãe estuda junto com você, então? Estuda. Ah, isso é legal, né? E hoje em dia, com a tecnologia, a gente, mesmo não sabendo, você pode ter videoaula, você pode... Então, a gente até mostra um caminho para a criança, de que quando a gente não sabe alguma coisa, existem formas de você buscar o conhecimento. E na hora de estudar, eu peço muito para ela, então me explica. Eu Sim, faço isso questão ajuda de muito. dizer que eu não estou entendendo, para eu saber até onde ela consegue fazer sozinha, para que eu não dê o caminho livre para que ela faça tudo mastigado. Isso é muito legal, porque a gente muitas vezes enxerga na escola a questão só do conteúdo, né? O que a escola está passando de conteúdo. Só que a gente também muitas vezes não se atenta para o fato de que na escola ou em casa a gente precisa aprender também a estudar, né? Muitas vezes a gente não sabe como estudar. E a forma de uma pessoa estudar pode ser diferente da forma da outra. Então é importante deixar a criança também encontrar o seu jeito de aprender. E uma coisa que eu vejo que hoje falta muito é o entendimento do enunciado. Como as crianças estão lendo muito menos do que anteriormente, e nós pais temos que incentivar essa leitura, quando você estiver fazendo a lição com o seu filho, que ele diz que não entendeu, peça para ele ler em voz alta o enunciado. E ele explicar o que o enunciado está pedindo. Muitas vezes o que está acontecendo é que está havendo a falta de compreensão do próprio enunciado. Lê uma coisa e não entende, outra, né? E não entende. Se a criança não conseguiu, escreve lá na agenda, olha, ela teve dificuldade em fazer esse exercício, não é? Como é que eu tenho que fazer, o que a senhora poderia, professora, enfim, tá dando como uma orientação diferente para ela. Ou seja, essa comunicação, ela é mais fácil quando ela é diária, do que deixar o problema ficar grande e aí ter que resolver uma questão muito mais séria, Claro. Então, peça para o seu filho ler em voz alta. Ele está estudando? Porque muitas vezes fala, estou estudando. Fala para ele, lê em voz alta enquanto eu estou aqui arrumando as coisas na cozinha. Exatamente. Depois pede para ele ler o parágrafo e explicar com as palavras dele o que foi que ele entendeu. Porque quando a pessoa lê, o nível de concentração aumenta muito quando ela fala em voz alta. Porque a leitura silenciosa, a gente se dissipa, a gente se perde. Quando você lê em voz alta, você foca, você se concentra. Então, a absorção do conhecimento é muito maior. Voltando a falar da questão das notas, da lição de casa, como é que você fica em cima das meninas com relação a essa cobrança? De repente, não foi tão bem numa prova, não entregou um trabalho que precisava entregar, não fez a lição no prazo correto. Como é que você faz essa cobrança com Eu ela? mostro para ela quais são as consequências disso. Eu mostro, falo, filha, se você não fez, o que vai acontecer? Então, eu nunca tive esse problema, muito pelo contrário. Com a Júlia, principalmente, que tem muita lição, ela mesma já chega, ela sabe o horário que ela
depois do jantar, ela já senta, faz a lição, ela não precisa criar ter essa uma cobrança. Exatamente. Tem que ter um ritmo, né? Sempre, todo dia do E a pequenininha, ela tá indo no mesmo ritmo, porque ela vê a irmã, então ela fala, é agora, vai vou junto, também. Né? Então eu nunca precisei ficar muito em cima, porque a gente sempre mostrou para ela qual é a consequência disso. Você vai ficar com a nota vermelha e ela é a única prejudicada. Então eu tento mostrar para ela o que vai acontecer se ela não se esforçar. Legal, a Dani parece estar agindo com bastante equilíbrio, né? Porque a gente sabe também que a cobrança exagerada em cima de resultado pode ser ruim, assim como simplesmente não ligar também é péssimo, né, Su? O fundamental, seu filho, por exemplo, não entregou o trabalho, você soube disso depois. Peça para ele fazer aquele trabalho e em dobro, ou seja, ele deixou de fazer o trabalho de geografia, ele vai fazer, mas não está valendo mais nota. Não importa, você vai ter a sua responsabilidade agora que cumprir. E em dobro, ou seja, se era uma página daquele trabalho, ele vai fazer 2. Ele não fez tarefa na escola, você recebeu lá que ele ficou 3 exercícios sem realizar. Pois ele vai fazer, assim que você tiver ciência disso, aqueles 3 exercícios e em dobro mais 3 daquela matéria que ele não cumpriu. Ou seja, você está sendo justa, mostrando para ele que tem que ter responsabilidade, que a gente não foge à nossa responsabilidade. E as consequências que é em dobro, ou seja, vai ser muito melhor fazer uma vez só lá na escola do que ter que fazer em dobro justamente no horário que ele gosta de assistir televisão, assistir lá alguma coisa, fazer uma brincadeira. Então, as consequências, elas têm que ser reais, concretas e direcionadas àquilo que a criança deixou de fazer. Então, tudo que vier na sua mão, que o seu filho não fez, faça ele realizar em casa e, como eu disse, diga a ele, você vai ter que fazer em dobro. Ele não conseguiu atingir a média. Não adianta você ficar só falando, você tinha que estudar, você tinha que fazer. Palavras se perdem ao vento. Então, você vai falar assim, olha, você foi abaixo da média, então o que isso significa? Que você não entendeu o conteúdo. Então, agora, todos os dias, até a próxima avaliação desta matéria chegar, você vai fazer 5 exercícios desta matéria. Por quê? Porque você vai estar inserindo o hábito de estudar, ele realmente vai estar esclarecendo as dúvidas que fez com que ele fosse abaixo da média e você não está sendo punitiva, você está sendo uma pessoa que está mostrando a ele que tudo na vida a gente tem que correr atrás de resultados. Que está orientando, né? Exatamente. Porque é muito comum também a gente, muitas vezes, não saber exatamente o momento de deixar andarem com as próprias pernas em determinados assuntos, né? Da fase que passa do jardim para o primeiro ano, principalmente. Não levou material, esqueceu de levar mochila, esqueceu de levar um caderno e tudo mais. Aí muitas vezes sai correndo para buscar o material em casa e aquele material de repente, pumba, aparece na escola, né? Eu acredito, aí você me diga se eu estiver errado ou não, que é melhor a criança naquele dia entender que teve uma consequência, não ter levado aquele material, teve que emprestar de um, teve que emprestar de outro, porque no dia seguinte ela vai estocar e vai levar por ela própria. Sim, mas não é só deixar relembrá-la se ela está com o material em dia. Então isso também é importante, a bendita da rotina. Aos pouquinhos. Todos os dias, mesmo quando a criança tem 3, 4 aninhos, você pode sim ajudá-la a arrumar o material que ela vai levar na mochilinha dentro da mochila. Até que aquilo vire um hábito. Exatamente, então isso fica diário, né? Cheque sim se a criança está com os lápis apontados. Não é você que vai apontar. Você olha e fala assim, deixa eu ver o teu estojo, como é que tá? Esse lápis está ok? Você vai apontar, não você mãe, tá? A criança vai apontar. Então você vai inserir este comportamento, este hábito dela todos os dias verificar o material, já deixar tudo prontinho para o dia seguinte. Isso vai evitar que ela esqueça o material e que se torne uma pessoa mais organizada, porque organização se aprende, disciplina a gente aprende. Então cabe a você, enquanto sendo responsável por esta criança, ou mesmo adolescente, ficar em cima nesse sentido, relembrando se ele fez o que ele tinha que ter feito. Tá. Tem uma questão também que é complicada e que muitos pais acabam lançando mão desse recurso, que é a troca. A recompensa, né? Que é uma questão difícil. Se você for bem na escola, você vai ganhar tal coisa. Se você tirar uma nota boa nessa matéria que você está precisando, você vai ganhar ou passear ou viajar.
essa recompensa, eu acredito que ela pode não ser legal na educação. O que você acha, Suzy? Eu digo que essa recompensa, ela pode vir no final de um período grande. Então, no final do ano letivo, o seu filho realmente saiu bem, se esforçou, ok, ele tem o direito, e se você tiver a possibilidade, de escolher um presente que ele goste. Ah, ele foi abaixo da média, ele não se esforçou, você fez tudo o que tinha que fazer e ele não rendeu. Ele vai ganhar o presente no final do ano, mas não vai ser aquilo que ele esperava. Ele vai começar a perceber que na vida, tudo que você luta e batalha, você tem uma recompensa natural. Mas isso tem que esperar. Então não vale aquela situação, ah, você foi mal nessa prova, se no mês que vem você for bem, aí você vai ganhar tal coisa. São as recompensas rápidas, essas né? Não, essas não. A recompensa, ela é aceitável quando vem no final de um período longo, para que o filho saiba esperar, lidar com ansiedade, ver que tudo na vida a gente tem que lutar, batalhar para conseguir. Então vem como uma recompensa pelo esforço, mas não como sendo a troca simplesmente. Ah, você conseguiu então se esforçar um pouquinho mais, você vai ter. Não, é seu dever e sua obrigação. Por isso que eu falei de toda a avaliação, veio abaixo da média, em seguida você já introduz essa questão de fazer o estudo. 5 exercícios todos os dias, até a próxima avaliação que tem que ser ou na média ou acima da média. É um desafio enorme, né, Dani? Muito. E estamos diário, aprendendo, né? Constantemente, né? Todos os dias. A gente, por exemplo, não trabalha com elas com recompensas curtas, que é o que você explicou, e nunca nada material. Sim. Então, assim, eu procuro mostrar para ela qual é a consequência, né? Novamente, daquilo que, se ela for mal, ela vai ficar de recuperação, a gente não vai poder fazer tal viagem, porque é justamente no período que ela vai estudar, a gente tenta dessa forma. E sempre trocando isso com experiência. Então, eu te levo para aquele lugar que você quer, a mamãe tenta fazer, te levar para algum lugar, mas sempre com troca de experiência. A gente nunca fez com troca de nada material. Perfeito. Nem um brinquedo, não, nada disso. nunca, Uma viagem, um passeio. Nunca. A gente pode até oferecer mais tempo nosso, que você poderia estar fazendo algumas coisas pessoais, você oferece para brincar com elas, né? Ou para brincar com o filho, ou então para ir no cinema com ele, enfim. O contato, ele é fundamental. O reforço positivo de você mostrar que você percebeu que melhorou, mesmo que seja um pouquinho, nossa, eu vi que você melhorou, esse reforço, ele é muito importante, vale mais do que 10 brinquedos. Porque você está dando um reforço de autoestima. Sim. Ele está sentindo que ele está sendo inteligente, que ele está se esforçando, que ele está sendo reconhecido. E também do tempo. Olha, então você viu que você fez tudo? A gente, essa semana, nós vamos para aquele lugar que você gosta, sabe? Isso. Brincar de patinete, brincar... Ou seja, você mostra que o esforço que teve vai fazer com que você dê mais atenção ainda do que você normalmente daria. Você vai deixar de fazer até algumas coisas pessoais para dar essa recompensa que é o estar com ele, o afeto, né? Exatamente. Até porque esses presentes eu acredito que também estimulam uma questão do materialismo, que não é muito legal. E sabe o que Consumismo, gera? né? Que hoje Infelicidade. Você vai ver que as crianças hoje têm muito mais do que há 10 anos atrás, mas elas reclamam muito mais de atenção, de carinho, desse tipo de contato, né? E acham que aquilo tudo nunca é suficiente, porque nunca estão preenchidas de verdade. Não, e dali a pouco já cansaram. Elas Já largaram de lado. Largam, porque o que importa, na verdade, é o que aquilo que ela ganhou vai trazer em termos de contato, né? De atenção, de carinho. E a experiência, você nunca tira, né, da pessoa. Exatamente. Sem É uma dúvida, vivência, não né? é? Exatamente. Uma vivência que fica, né? Ai, eu adorei esse papo. Vamos marcar mais vezes, meninas? Vamos. Gostaram? Obrigada. Ficaram tão quietinhas, que boazinhas. Parabéns. Obrigada. Muito lindas demais. Gostam muito da escola, então? Vão estudar esse ano, vão se dedicar como tem que ser? Sempre. Muito bom, como sempre, né? Obrigada, então, Júlia, Alice, obrigada, Dani, pela sua presença obrigada aqui. pelo convite. E também a Suzy Camacho, obrigada, viu? Obrigada, querida. Mais uma vez, E adorei. no meu livro, Guia Prático dos Pais, tem um capítulo que fala sobre como ensinar os filhos a aprender. Porque aprendizado também é um ensinamento. Então, você tem dicas de como você orienta os seus filhos para ele ter o prazer ao aprendizado. Ah, muito legal. Quer mais dicas? Pode entrar no site da Suzy, suzycamacho.com.br, Suzy com Y, tá? suzycamacho.com.br. E a Dani também tem um blog, na verdade, Sim, através do Insta você eu tenho conta como um é essa rotina com as meninas. Quando eu tive a menor, eu senti a necessidade dessa troca com outras mães. Tá. Né? A gente passa por aquele período inicial. Então eu tenho meu Instagram, Mamãe de Duas. Tá. E lá eu compartilho o nosso dia a dia, as minhas dificuldades também, né? Porque nem tudo são flores Não, na maternidade. mesmo. As minhas dificuldades, as nossas alegrias, um pouco de experiência lá. Muito bom. Então, @mamãe de duas. Isso. Tá bom, comecem a seguir também. Gente, obrigada, viu? Bom ano pra Obrigada. vocês, meninas. Obrigada, Suzy, mais Beijo, uma vez. lindo. Até a Tudo de próxima. bom. Muito Até bom. mais.